Olá, tudo bem? Meu nome é Gleidson Mendes, este é o canal Abrindo Portas. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre as consequências para as pessoas que receberam o auxílio emergencial indevidamente. Para tanto, eu vou falar de 3 situações específicas. E a primeira é: a pessoa estava cadastrada no programa Bolsa Família e por isso recebeu o auxílio emergencial. Só que essa pessoa descobriu que vai ter que devolver o dinheiro recebido em sua conta. Por que isso aconteceu? Nas regras do auxílio emergencial foi estipulado que as pessoas que estivessem cadastradas no programa Bolsa Família recebendo esse benefício não precisariam requerer preenchendo o cadastro no site do Ministério da Cidadania. Algumas pessoas receberam esse valor e essas pessoas elas estão empregadas, estão no emprego formal, com carteira assinada, recebendo seu salário regularmente, ou então essas pessoas estão prestando serviço público por meio de um contrato precário, um contrato formal. Se essas pessoas estão cadastradas no Bolsa Família e se encontram nessa situação, elas têm que devolver os valores recebidos. Talvez a pessoa chegue e diga assim: mas eu nem pedi para receber esse valor, ele caiu na minha conta, por que eu tenho que devolver? Porque se você não devolver, você vai estar cometendo um crime de apropriação por erro, caso fortuito ou por força da natureza, previsto no Código Penal Brasileiro em seu artigo 169, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou o pagamento de multa. Entretanto, como a pena é muito pequena, de 1 mês a 1 ano, se a pessoa for processada porque não devolveu o dinheiro que indevidamente recebeu, dificilmente essa pessoa será presa porque a pena é muito pequena, é de detenção de 1 mês a 1 ano. Dificilmente alguém fica preso por causa do cometimento de um crime dessa natureza, desse grau de reprovação social tão pequeno. Muito provavelmente ela deve prestar serviços à comunidade ou pagar uma multa, além de ter que devolver o dinheiro que indevidamente ela recebeu do auxílio emergencial. A segunda situação é um pouco mais complexa do que a primeira. O que acontece? Vamos citar um exemplo. O José, numa situação financeira regular, trabalhador com carteira assinada ou servidor público, com uma renda mensal regular, não houve interrupção. Ou seja, José não está dentro dos critérios estipulados pelo Ministério da Cidadania para recebimento do auxílio emergencial. Mesmo assim, ele recebeu esse dinheiro na sua conta, ele descobriu que recebeu esse dinheiro. Então ele procura saber como foi que isso aconteceu e ele descobre que alguém, sem a sua autorização, se utilizou dos seus documentos pessoais, preencheu o cadastro no Ministério da Cidadania e ele acabou recebendo em sua conta esse dinheiro, que ele não buscou, que ele não procurou, que ele não pediu. O que o José tem que fazer nessa situação? Ele deve entrar em contato com a Controladoria Geral da União por meio da plataforma Fala.br, que é a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Ele acessa o link que está aqui na descrição e lá presta as informações necessárias para se eximir de toda a culpa. Ocorre que o José recebeu o dinheiro na sua conta. Ele tem que devolver? Tem, ele tem que devolver. Porque se ele não devolver, ele está cometendo o crime de apropriação indébita. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Para devolver esse valor, vou deixar aqui o link na descrição. A pessoa acessa esse link e consegue preencher um cadastro com seu nome, CPF, data de nascimento, onde vai ser gerada a guia de recolhimento da União, a GRU, e ela deve efetuar o pagamento até a data do vencimento. Com essas medidas, ela vai estar se eximindo de culpa, mostrando a sua boa-fé e, em caso de alguma notificação ou processo, ela vai ter os instrumentos de prova necessários para comprovar a sua idoneidade. Tá certo? Uma outra situação de uso não autorizado de documentos pessoais é o seguinte: o José descobriu que teve os seus documentos utilizados indevidamente por um terceiro. Ele percebeu que o auxílio emergencial foi pago, mas não caiu na conta dele. Então o que ele tem que fazer? Tirar extrato da sua conta bancária e entrar em contato com o sistema Fala.br, que é aquela plataforma integrada que eu falei aqui no começo, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, acessar essa plataforma e comunicar que foi vítima de fraude. Ele também pode se dirigir à delegacia de polícia da sua cidade
e fazer um boletim de ocorrência para demonstrar que ele é inocente, que ele não cometeu fraude alguma e que alguém se utilizou dos seus dados pessoais para o fazer. Tá certo? Beleza? Vamos para a terceira possibilidade. Essa é um pouco mais complexa. Uma determinada pessoa estava querendo receber tanto esse auxílio emergencial que na hora de preencher o cadastro colocou uma informação falsa que imediatamente o colocava dentro dos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania para receber esse auxílio. Passa o tempo, o seu cadastro é aprovado e ele recebe os valores. Recebe o primeiro, recebe o segundo, recebe o terceiro. Só que essa pessoa recebeu tais valores por meio do cometimento de 2 crimes. O primeiro, falsidade ideológica, pois colocou informações falsas a seu respeito em um documento, em um determinado cadastro. Isso é crime de falsidade ideológica previsto também no Código Penal brasileiro. O outro crime que essa pessoa cometeu foi o de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro, que tem pena de 1 a 5 anos e que pode ser aumentada quando a fraude é cometida contra os cofres públicos. O que pode acontecer com a pessoa nesse caso? Ela pode ser processada? Sim, ela pode ser processada. Ela pode ser condenada à prisão? Pode, depende de algumas circunstâncias. Ok. O que é necessário para que alguém seja processado? É preciso que haja uma denúncia, é preciso que haja um inquérito policial, esse inquérito seja mandado para o juiz manda para o Ministério Público analisa todas as provas trazidas no inquérito policial e apresenta uma denúncia contra a pessoa que está sendo acusada do cometimento de tal crime. Ok, aí começa o processo penal. No momento da prolação da sentença, o juiz vai verificar o que essa pessoa fez para atenuar os danos pelo seu ato praticado ou para reparar os danos pelo crime que praticou. Isso serve como atenuação da pena. Essa pessoa necessariamente será presa? Depende de atenuantes, como eu falei, se ela tentou reparar o erro, se ela conseguiu reparar o erro ou diminuir os danos causados pela sua prática, a pena pode ser atenuada até o ponto em que ela não será presa. Muito provavelmente cumprirá penas alternativas e pagará uma multa, além de ser obrigada a devolver os valores que indevidamente recebeu do auxílio emergencial. O que diz o parágrafo 1º do artigo 171 do Código Penal brasileiro? Diz o seguinte: se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro. E o que diz o artigo 155, parágrafo 2º? Diz o seguinte: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Isso quer dizer o seguinte, é que a pessoa que prestou informações falsas acerca de si mesmo em um cadastro para receber o auxílio emergencial e de fato recebeu, além dela ter cometido o crime de falsidade ideológica, ela cometeu o crime de estelionato previsto no artigo 171, ela poderá ser processada se o Ministério da Cidadania encaminhar o nome dessa pessoa para o Ministério Público ou para a Polícia Federal e posteriormente for instaurado um processo penal para apuração do fato e possível condenação. O que a pessoa tem que fazer se ela cometeu esse ato de falsificar um dado seu para receber um benefício? Ela deve, obrigatoriamente, devolver o dinheiro que recebeu. Devolver todas as parcelas que recebeu. Isso serve para diminuir a sua pena. Resumindo, em qualquer situação, a pessoa necessariamente terá que devolver o dinheiro recebido, em qualquer circunstância. Não pode ficar com a quantia, ainda que não tenha solicitado, ainda que tenha sido vítima de fraude de terceiros, ou que de fato tenha fraudado preenchendo o cadastro com informações falsas. E para a devolução do dinheiro, deixei o link aqui na descrição. É só acessar, preencher os dados, vai ser emitida a guia de recolhimento da União e é só efetuar o pagamento das parcelas recebidas até a data do vencimento. Não pode ficar de jeito nenhum com esses valores, porque se ficar é um crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. E isso é um crime, artigo 169 do Código Penal brasileiro. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você o curta, que você o compartilhe, que se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito,
para que este canal ganhe relevância perante o YouTube e ele possa ser indicado para muito mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fica com Deus. Deus é contigo. E até o próximo vídeo. Tchau!